Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Atualidades Pampa, com as notícias que marcaram este dia de hoje. O deputado federal Onyx Lorenzoni desiste de concorrer à Prefeitura de Porto Alegre. Entre as suas razões, ou o que ele externou nas redes sociais, ele disse que o Brasil está precisando muito mais dele, do trabalho dele, do que a nossa cidade de Porto Alegre, né? Aliás, falando em Brasil, a pesquisa mostra que a aprovação do presidente em exercício, né, Michel Temer, é de apenas 13%, ou seja, a coisa não está boa. E os números de Eduardo Cunha só aumentam, mas os números da propina que ele recebeu, mais ou menos agora, com essas últimas notícias, deve passar dos 30 milhões de reais. Pode isso? Cada dia que a gente abre o olho, a cada operação, que tenha o nome que tiver, que seja do jeito que for, isso até da música, né? Cada dia ele botou mais dinheiro no bolso. Esses e outros assuntos você acompanha com os comentários dos nossos formadores de opinião desta linda e seleta bancada. No Atualidades Pampa, o seu encontro com a notícia e o bom humor diariamente aqui, neste bate-canal, neste bate-horário, no Atualidades Pampa. Todo o estado do Rio Grande do Sul, é a nossa hora de conversar. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Mas tem também revista boa, revista de futebol, revista de Aveline, revista Gol, a grande revista de todos os esportes, essencialmente gaúcha. Há 33 anos ele edita uma revista que não perde a sua qualidade, não perde a qualidade do seu conteúdo e que traz na capa a saga dos gaúchos. Os técnicos do Sul são os melhores ou representam uma escola de futebol. Wallace, zagueiro cerebral, e Seijas, substituto de Dale. Essa é a pergunta que faz a capa da revista desta semana, da revista Gol, do nosso querido amigo. Está em todas as bancas da nossa cidade. O Aveline. Falando nisso, domingo, dia de Grenal. Domingo, dia de Grenal. No Beira-Rio, e vai ter campanha do agasalho. Dizem que julho vai ser bem chuvoso e bem frio. Então, é uma oportunidade de levar aquele agasalho que já não usa mais. Pode ser sapato, pode ser casaco, pode ser meia, enfim, desde que esteja em bom estado, né? Se for de abotoar, tem que ter os botões. Se for com fecho, o fecho tem que estar funcionando. Não adianta levar chinelo nem biquíni. Exatamente. É a campanha do agasalho. Exatamente. Cobertor. Então, vão ter caixas espalhadas pelo Beira-Rio e também agentes que podem, né, pegar essa doação tão importante nesse momento. O Aveline é filho... Como é que diz aquele ditado? A maçã não nasce longe do pé. A fruta não cai longe do pé. O Aveline, filho de um grande jornalista, um grande radialista, João Aveline, que foi líder sindical. Eu tive o prazer de conviver com ele, uma bela figura, muito bem quisto por toda a categoria, uma trajetória na vida política. Olha, o Aveline filho honra a tradição do pai. É verdade, querido, né? Muito querido. Eu posso fazer um agradecimento? Pode, claro. Eu gostaria de fazer um agradecimento a um amigo que eu não conheço, mas já considero amigo, pelos presentes que ele me deu. Todo mundo sabe que eu tenho uma paixão muito grande pela voz do Frank Sinatra e tenho praticamente todos os DVDs de todos os shows que foram gravados nos Estados Unidos. E, paralelamente, tenho uma coleção de discos dele muito grande. Algum tempo atrás, ganhei deste amigo, do João Ricardo Lima, ganhei uma caixa americana com 12 CDs dele. E hoje, para minha surpresa, ele manda me entregar pessoalmente aqui 22 discos em
11 álbuns, com a história de cada disco, de cada maestro, as letras das músicas. Eu, sinceramente, fiquei emocionado, porque este é um presente que vou levar para toda a minha vida, vai ficar para meus netos, filhos e netos, etc. Muito obrigado por esta gentileza que eu nunca vou esquecer, o meu amigo João Ricardo Lima. Eu gostaria de ter a oportunidade um dia de apertar a mão dele, né? Que legal. Porque é um presente, não só o valor, quanto custa essa coleção, mas a lembrança de saber que eu sou devoto do senhor Francis Albert Sinatra. E eu também sou. Gosto muito de Quem é Sinatra. que não é difícil para Tem alguns que sim. Quem gosta de rock and roll, tal, de Beatles. Luan Santana. Ela faz mas eu algumas gosto restrições. do Frank Sinatra, eu gosto de Não, mas estou me referindo ao eu, senhor. eu gosto de música boa, coisa e tal. Tem até sertanojo, tem uns que eu gosto aí que fazem música legal. Sertanojo. Mas o Frank Sinatra O alcance musical dele. Na biografia dele ele conta que ele fazia exercícios de natação e de mergulho para aumentar a capacidade torácica dela. Por isso o alcance. Para ter o alcance de fazer alcance, aquelas extensões vocais que chama, né? E o grande arranjador dele, Nelson Riddle. Um deles. Eu acho melhor. Eu acho que o Frank Sinatra, se fôssemos escolher os 5 maiores cantores de todos os tempos, primeiro lugar, música, ele estaria certamente. Eu não quero fazer isso, mas ele certamente seria um deles. Para mim, em primeiro lugar. Pela discografia, pela qualidade do trabalho. Ele tinha músicas muito bem arranjadas, ele escolhia a dedo os seus produtores, seus arranjadores. E ele decidiu fazer uma brincadeira num programa de televisão, ele e o Tom Jobim, cantando Garota de Ipanema. Eu tenho. E o Tom Jobim resolveu fazer um negócio diferente. O Tom Jobim tocou a música, essa música originariamente é em Fá. O Tom Jobim decidiu tocar um tom e meio abaixo, tocou em Ré. E não disse para o Frank Sinatra. Como o programa estava no ar, ele foi com a garrafinha de uísque. Foi tocando. E ao final do programa, nos bastidores, o Frank Sinatra comentou com o Tom Jobim: eu sentia a minha voz sobrando nessa música. Não sei se a gente tocou muito baixo. E o Tom Jobim deu risada e contou para ele levou na brincadeira. E uma outra história, em relação a esse mesmo programa de televisão, o Jobim levou uma série de músicas novas. Sinatra, vamos fazer uma música nova e tal, Sinatra. As mesmas músicas. Ele queria cantar as mesmas músicas. Não quero música nova aqui, não. O Wave também teve gravação do Frank Sinatra, do Tom Jobim, e ele gravou e fazia. Ele retardava o tempo das entradas do estribilho. Então, assim, em vez de entrar na cabeça da nota, ele segurava e entrava o segundo e o terceiro tempo. Ele atrasava. Ouviam, disse, tá diferente. A Elisa atrasava e adiantava. Tá diferente isso, a contagem de compasso, não. Era rigorosamente a música sendo tocada igual, porém o talento Frank Sinatra em cantar fazia ela soar completamente. E o seu talento com as mulheres também, né? Ele sempre teve muito talento. E não era só por ser um bom cantante. Ele cantava bem, então. Cantava bem e encantava. Muito também. O senhor gosta muito, invejava ele, né? Como? Eu gostaria de ter a voz do Frank Sinatra para cantar, certamente. E tu encanta também muito as mulheres, tanto quanto o Sinatra? Eu diria que eu já fui melhor nisso. Olha, a nossa telespectadora... Eu queria ser igual a Madonna. Exatamente. Tô fã da Madonna. Durante anos e anos. E tu canta? Canto nada. Não canta nada? Não, nem parabéns. Não, tô falando sério, porque eu sei que tu, por exemplo, assim, você quis fazer teatro, quis fazer cinema, tu atua bem. Isso aí sim, tu esse talento o que pouca gente sabe Acho que eu preciso desenvolver. O que pouca gente sabe nessa mesa é que a Magda Beatriz é uma excelente cantora. Não, isso tu já disse muitas vezes. Ela é uma excelente cantora, ela não gosta, não tem mais tempo, a atividade profissional não permite, mas a Magda Beatriz, quando resolvia brincar e cantar, sempre deixou muita gente. Hoje já nem tanto. Ela é uma excelente O que me cantora. faltou foi uma educação vocal. Eu deveria fazer até porque a voz envelhece e a gente se prejudica em algumas coisas, né? O tom vai baixar. Agora eu tenho a impressão que o uísque deve ajudar a voz, né? Porque o Sinatra bebia muito uísque. O uísque não ajuda nada, não ajuda ninguém. Álcool não ajuda a voz em nada.
A voz não ajuda, mas ajuda a esquecer. Ah, não, A criatividade. Eu não lembrava. A escrever a letra da música. Eu gostaria de concluir. Não, concluir rapidamente. O Sinatra, ele ele bebia muito e tal, etc. E ele fazia aquelas festas junto com os Rat Packs daquela época, que eram os amigos dele. Os quê? Rat Packs, né? Que são os ratos, né? O pessoal, uma quadrilha, uma pandilha lá, né? Ele e os outros todos. Dean Martin. Isso, Dean Martin, Joey Bishop, Peter Lawford, Sam Davis Jr., todos eles. Aí um dia, ele, alcoolizado, sai da casa noturna e dá uma gorjeta de $200. Eu não estava lá. $200. Aí ele volta, mas o cara não me agradeceu. Aí ele deu a ré e perguntou: alguém já havia dado uma gorjeta igual para o senhor, para o amigo, como esta? Sim, o senhor mesmo. Ah, esquecido. Sobre os porrões do Frank Sinatra, ele admitiu uma vez que 2 dos seus clássicos, a primeira gravação, ele fez altinho. The Ladies the Tramp e You've Got You Under My Skin, ele gravou, diz ele que a primeira gravou meio assim, faceirinho, né? Ele cantou para Rita Hayworth no filme chamado Meus Dois Carinhos. Que inova que Rita Hayworth. Olha, já que nós estamos nessa coisa das artes, e eu comecei falando, mostrando a revista Gol, do nosso amigo Aveline, eu quero dizer que eu recebi nós temos entre os nossos telespectadores os padrinhos da minha filha Andréia, o Hélio e a Regina Belec, são assíduos telespectadores. E a Regina e o Meleque acharam muito engraçado quando eu falei no Cruzeiro e falei no seu Walter, né? E a Regina disse: comadre, disse ela para mim assim, o teu compadre, o Hélio, é um outro torcedor do Cruzeiro aqui em Porto Alegre. Tem chaveiro do Cruzeiro e tem camiseta do Cruzeiro. Então avise o Burdi que ele faz parte desse elenco aí dos 12 que vocês dizem que são 12. Já são 13. São 13 agora. São 13. Então, o meu compadre Hélio Meleque. Os 18. Falam os 18. Claro que é muito mais. Os 18. Muito mais. Agora... O nosso majestoso Estádio da Montanha, que infelizmente foi vendido e hoje dá lugar ao cemitério, o pavilhão lotava. Era um pavilhão para 5, 6 mil pessoas, um belo estádio. Aliás, tinha um projeto para transformar o Estádio da Montanha no primeiro estádio coberto de futebol do país. Aí houve aquele problema no início da década de 70 e perdemos aquele maravilhoso, histórico patrimônio. Mas hoje uma Kombi resolve. Não, Kombi não. Transporte. A maldade do senhor. Deixa eu aproveitar aqui e dizer, o Cruzeiro está construindo uma arena. O arquiteto da arena do Cruzeiro em Cachoeirinha é o mesmo que fez o projeto de reformulação do Beira-Rio, abrigará 16 mil torcedores. Está faltando dinheiro para concluir, mas vamos chegar lá. Bom, e o nosso amigo Milton Machado aqui, o Milton Machado é do Cruzeiro? Não, é São José. Ah, do São José. Benemérito. Entende tudo. Aliás... Cala a boca, Magda. Cala a boca, Magda. Pensa antes de falar. O Milton está fazendo um belo trabalho. São José, dos 11 jogadores do São José, 5 saíram do Cruzeiro. Claro, o São José tem condições de pagar salários melhores, são profissionais, foram. Mas a base do São José foi a base do Cruzeiro durante 4 anos. Agora, bem na verdade, o senhor Vitorino tem uma língua viperina. Mas eu quero pegar esse assunto, de talentos, artistas e esportistas, e parabenizar a gaúcha Andréia Garcia, ela é colaboradora é verdade, eu até compartilhei no meu Face a notícia. Então, ela é colaboradora do canal K, ensina a fazer maquiagens, enfim. E a Andréia vai assumir toda a equipe de cabeleireiros, maquiadores que vão cuidar dos chamados talentos, que são os esportistas, os medalhistas, as personalidades, enfim, os famosos durante as Olimpíadas. Então, uma gaúcha que vai coordenar toda a equipe de cabeleireiros e maquiadores. Ela é muito talentosa e gente boa. E pelo menos isso, que já que na roupa eles cometeram um equívoco, né? Pelo menos no visual, o visagismo vai ser com uma profissional especial que é a coisinha esquisita a roupa, né? Não, esquisita sou eu, né? Aquilo eu vou te contar. O que é aquilo, gente? Quem foi que bolou aquilo? Eu prefiro não comentar. Que várzea. Ô, Magda, lembra aquele comercial que dizia assim, os nossos japoneses são melhor que os deles? Os nossos ladrões corruptos são muito melhor que os deles. Por quê? De onde você tirou Você sabia que os corruptos brasileiros são os maiores corruptos do mundo? Vamos lá. A Suíça, que tem um terço da fortuna privada do mundo, criou um departamento especial
com 2 dúzias de profissionais exclusivamente para cuidar dos casos de corrupção que são repassados pelo Ministério Público e pela Polícia Brasileira. Existe um departamento especial em Lausanne, na Suíça, exclusivamente para cuidar da Operação Lava Jato. Veja você, até agora, somente na Operação Lava Jato já conseguimos congelar na Suíça 800 milhões de dólares. Para que vocês saibam o que é isso, eu vou dar para vocês o nome dos maiores corruptos do mundo, até hoje detetados, presos e que tiveram dinheiro tomado na Suíça. Vamos lá. A família do Valier, o Papa Doc e o Baby Doc, tinha uma conta na Suíça de 5 milhões e 700 mil dólares. Isso o Eduardo Cunha levou só numa operação, daquele negócio dos barcos. O ditador do Zaire, ex-ditador do Zaire, Mobutu Sese Seko, tinha 10 milhões de dólares. O ditador da Tunísia, Zine Ben Ali, tinha 60 milhões de dólares. E o Dadá? O caso da FIFA, todo o caso da FIFA somado, conseguiram congelar de 41 dirigentes 80 milhões de dólares. A família Salinas, as contas do ex-presidente que foram congeladas, presidente Salinas do México, por corrupção, 114 milhões de dólares. Muammar Gaddafi conseguiu arrecadar durante a sua ditadura 360 milhões de dólares. Só? Hosni Mubarak, Primavera Árabe do Egito, 410 milhões de dólares. E na reta final, Sani Abacha, ditador acusado de desvios na Nigéria, ele, a filha dele, os cachorros, o papagaio, 620 milhões de dólares. E o maior corrupto da história moderna, um ditador que ocupou o cargo por mais de 20 anos nas Filipinas, Ferdinando Marcos, amealhou 650 milhões de dólares. Casado com a dona Imelda Marcos. Somente a Operação Lava Jato já congelou na Suíça 800 milhões de dólares. O governo suíço estima que o Brasil, os brasileiros, tenham em fundos privados na Suíça mais de 2 bilhões de dólares. O Brasil é hoje o país mais corrupto do mundo, onde as quadrilhas e as corporações tomaram conta do dinheiro público e transformaram o nosso país numa várzea. Os números estão aqui. É verdade, está aí o furo. Né? Números do governo suíço, olha bem. Aí o furo. Os números foram divulgados pelo departamento. E deve estar aquém, né, do que é. Bem aquém, né? O número foi divulgado pelo Departamento de Controle Externo em Lausanne, na Suíça, criado exclusivamente para administrar. E um número que suspeitos. aumenta de forma assustadora e não tem nada de bom é o número de mortes por gripe A aqui no Rio Grande do Sul. São 160. Destas, 148 foram pelo vírus H1N1 e as outras 12 pelos vírus que não foi ainda subtipado, como eles dizem. O total de casos notificados é de 972. Quantas mortes? 160. Quase 20%. E o vírus da chikungunya foi encontrado aí em Porto Alegre pela primeira vez um caso autóctone, né? Então, são 2 agora no Rio Grande do Sul e um deles foi hoje confirmado em Porto Alegre, na Zona Norte. Eu acho que foi o Chicão que falou de golfe aqui, dos 4 maiores ranqueados do mundo no golfe, 3 já confirmaram que não vêm por medo do vírus. Eu não lembro o nome dos jogadores. Está muito complicado. Mas o Phelps vem. Mas está. Não, mas é o Phelps da golfe. Magda, referisse no início do programa. Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni. Deputado federal. O deputado federal do DEM tinha que fazer uma opção, ou continuar atuando, está atuando muito bem na comissão do impeachment. É verdade. Largar a comissão e vir a Porto Alegre, iniciar a campanha já de uma forma atrasada. Porque um dos problemas dos deputados federais que alcançam o mandato no Brasil é que eles se distanciam das bases, sobretudo Porto Alegre, uma eleição municipal, tem que percorrer muitos bairros, muitas vilas, então ele tem que fazer uma opção. Então, ele chegou à conclusão que precisa ficar em Brasília, mas, ao mesmo tempo, é preciso acentuar, ele precisa de dinheiro.
que a direção nacional prometeu e não cumpriu. Esse é um motivo paralelo que o levou a desistir de insistir. Eu preciso de dinheiro, Agora, com relação a dinheiro de campanha, eu quero apenas antecipar o que vai acontecer. Na eleição de 2012, eleição municipal, tanto 2012 como as eleições gerais de 2014, do total de 100% das despesas, 90% vieram de doações de empresas, pessoas jurídicas, apenas 10% de doações de pessoas físicas. Então, com a proibição das doações de empresas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter campanhas com 90% a menos de recursos e de disponibilidade para fazer programas de televisão, para fazer santinhos, faixas, cavaletes não é proibido. E a sobrevivência da campanha que se dá através de locação de veículos, gasolina, contratação de pessoal. Então vai ser uma campanha completamente diferente. A propósito desse assunto, hoje pela manhã, a AGERT, que é a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul, promoveu um evento no auditório do Tribunal Regional Eleitoral a partir das 9h da manhã. Eu, claro, fui lá para acompanhar e imaginei, um auditório com 30, 40 pessoas, me enganei completamente. Lotado. 150 pessoas acompanhando, profissionais de comunicação acompanhando. Encontrei Vanderlei Ruivo, nosso diretor, um dos promotores do evento. Estava lá a nossa diretora Marjana Vargas, entre outros colegas da Rede Pampa. E nós tivemos, durante mais de 3 horas, um encontro muito objetivo, muito claro sobre a nova legislação, sobre os obstáculos que a Justiça Eleitoral vai enfrentar e sobre a fiscalização que todos terão de fazer para denunciar eventuais escorregadas na lei. Falaram durante o evento o diretor-geral do TRE, meu amigo Antônio Augusto Portinho da Cunha, também meu amigo, coordenador da Escola Judiciária, Rafael Morgenthal, mais o secretário judiciário do TRE, Rogério Vargas, e o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Daniel Fobeto, que inúmeras vezes esteve no Pampa na Tarde, programa que o Gustavo Vitorino apresenta no final de tarde. Foi um evento muito rico. Eu parabenizo a AGERT, o sindicato, a escola do TRE, e esse evento vai circular pelo interior. Estará no dia 8 de junho em Caxias do Sul, no dia 15 de julho em Faxinal do Soturno, dia 4 de agosto em Passo Fundo e dia 19 de agosto em Santana do Livramento. Eu tenho certeza que quem trabalha em veículos de comunicação estará suficientemente instrumentado para não incorrer em problemas, para não tornar parcial nenhuma cobertura, porque isso infringe a lei, e também em multas. Então, eu acho que com esta iniciativa nós teremos eleições muito claras e muito limpas no que se refere à comunicação. Outra coisa também que vale a pena a gente salientar são as vaquinhas, né? Que tem o crowdfunding, que é um nome bem chique, e que, aliás, a vaquinha para financiar as viagens da presidente afastada, Dilma, já está quase em R$500 mil. Em poucas horas. Mas o TSE já disse que não vai poder fazer isso, porque por aí vai rolar muita coisa na vida. Por aí vai passar muito dinheiro. Está muito escancarado, Magda. Isso é uma lavandera. Lembra aquele negócio do Zé Dirceu? Essa é uma das notícias que está no portal do Sul, né? Eu vou citar um caso. Por favor. Eu vou citar um caso que foi dado como exemplo. Vamos por hipótese que numa empresa de 100 funcionários, o proprietário resolva destacar 15 entre diretores e gerentes e diz assim, bom, vocês ganham X, eu vou dobrar esse X. Agora, metade do X adicional, vocês vão doar como pessoa física, vão declarar à Justiça Eleitoral essa contribuição. Isso é legal ou isso é ilegal? Então, são várias questões que os juízes terão que decidir depois da decisão em primeira instância. O julgamento do TRE não é uma questão fácil, porque permite interpretações. Outra hipótese, um empresário quer apoiar um candidato. O candidato precisa de quê? Automóveis e combustíveis. Ele entrega 10 chaves que ele loca durante 3 meses, mais um chequezinho para
o combustível. E os cabos eleitorais começam a circular pela cidade. Quem é que vai descobrir? Então, como a eleição municipal é diferente da eleição para a presidência da República ou para o governo do Estado, que são eleições mais dispersas, como a eleição municipal é muito concentrada, olho vivo, sobretudo dos adversários. Tem já partidos orientados, através de seus filiados e militantes, para anotarem o número da placa dos veículos que serão utilizados pelos candidatos a prefeituras, para as câmaras municipais e também pelos cabos eleitorais. Não vai faltar lenha para a fogueira. Isso eu acho que foi uma grande bobagem que o STF fez, porque priva a liberdade do brasileiro de fazer o que quer e o que bem entende com o seu dinheiro. Eu acho que o STF não tinha que ter legislado desse jeito. Eu acho que os dois partidos que estavam no poder juntaram e amealharam dinheiro suficiente nos últimos 13 anos e meio, juntaram milhões de dólares, aqui na Suíça, tá aqui o relatório da Suíça aqui, ó. Mas tu acha que esse dinheiro vai ser utilizado abertamente nas campanhas? E esse dinheiro... Mas daí não abertamente, mas... Abertamente. Abertamente não, Burdi. Eles não vão burlar a lei. Mas a ideia de criar um filtro para o outro com o dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro, facilita a vida. A lei permite o STF meteu pessoal. O STF atendeu um pedido dos partidos de esquerda que queriam fechar a coisa para não permitir. Não, é a sua opinião. A minha opinião é de que o STF fez lambança. Tem que permitir fazer o dinheiro. O que é? O Mário Barcelos tem uma empresa, ele quer doar 100 mil para um candidato, por que ele não pode? Sim. Por que não pode? O que o STF fez foi brecar o uso de um instrumento lamentável que custa caro para os pobres, chama-se poder econômico, porque nenhum empresário, ninguém dá 100 mil reais, dão 500, dão 1 milhão, 500 mil reais, 1 milhão. O senhor sabe o que acontece depois da eleição, né? O empresário vai lá, primeiro ele dá por os 3 ou 4 com maiores chances, depois vai lá, um punhal na mão, diz, agora você vai me devolver esse dinheiro na margem. Eu vou ganhar as licitações e ganho as licitações. Ou vai o poder público ou vai o poder público fazendo o processo inverso, né? A gente te dá um espaço no governo entre as obras, enfim, e tu nos dá uma brechinha do que está entrando. Eu concordo com o Burdi. País civilizado não pode ter. O país não precisava ter isso, porque é fonte de corrupção e todos sabem. Mas entendo, Gustavo, e também tenho medo dessa reserva que foi feita de dinheiro por grandes partidos, e se esses partidos usarem esse dinheiro em seu favor, o que a gente acha que vai acontecer, aí vai ficar desproporcional a campanha. E ninguém vai legalizar a história do dinheiro, apesar de entrar uma bela parte. Lembra que eles fizeram isso? Parte do dinheiro vai poder ser reapropriado, repatriado no Brasil, né? Quando declarado. Lembra dessa manobra também? Difícil, então, Carla. Paga 15% de imposto, mais 15% de multa e repatriam. Digo os milhões que estão na Suíça. Difícil é controlar uma eleição para a presidência da República num país continente, uma eleição para o governo do Estado, um Estado imenso. Agora, eleição municipal, olho no olho, eles não vão cometer essa bobagem. Eu quero tratar a lei de uma forma geral, e a lei de uma forma geral, ela foi absolutamente restritiva. Ela criou um obstáculo para que nós tenhamos a implantação do populismo. O populismo é o quê? É a vaquinha, é o caixa 2, é a sacanagem. Ou seja, o STF não existia antes o caixa 2? Sim, existia, Burdi, mas olha só, vai ser pior agora. Não. Vai ser pior, vai ser pior. Mas nunca se teve tanto dinheiro na Suíça. Quanto mais você restringe, mais você provoca a inflação. Da gandaia. Deixa eu passar uma notícia para os senhores que nos foi alertada pelo nosso telespectador do WhatsApp. 2 containers com equipamentos de transmissão de uma TV alemã que está no Rio de Janeiro para cobrir a Olimpíada foram roubados. Container? Por volta das 22 horas de ontem, na Avenida Brasil, na altura do mercado de São Sebastião, na Penha. Os equipamentos chegaram de navio no Porto do Rio, seriam levados em direção ao Parque Olímpico na Barra da Tijuca. O caso foi registrado só no dia de hoje na Delegacia de Furtos de Cargas. As investigações estão em andamento.
Os containers que foram roubados teriam sido avaliados em 1,3 milhão de reais. E a agressão? Até às 15 horas e 30 minutos, o consulado alemão não tinha sido notificado do assalto. A parte da frente da carreta, conhecida como cavalo, onde fica o rastreador, foi encontrado durante a tarde de hoje na Baixada Fluminense. Bom, que várzea, hein? Brasil! Falar em várzea, outro medo que eu tenho. O grande escândalo foi a agressão sofrida pela dona Luísa Brunet. Calma. Eu não falo sobre esse assunto. Não, isso aí apareceu, inclusive, na Rede Globo de televisão. Né? Muita hora nessa calma, não sei. Não, eu estou apenas dando uma informação que foi passada na televisão. Eu não fazendo tenho nenhum comentário. formada. Estou dizendo que aconteceu e que foi transmitido, o promotor de São Paulo falando. E assim por diante. Mas tem um outro assunto aqui, que é sobre a JBS, que é a empresa da Friboi, cuja a casa do seu diretor, do seu presidente, como é o nome dele? Joesley Batista. Friboi, etc., foi pesquisada, digamos assim, pelo pessoal da Polícia Federal no dia de hoje. Isso fez com que as ações da Friboi, da JBS, caíssem bastante, 20% a 30% somente no dia de hoje. Foi uma intervenção dura da Polícia Federal junto à JBS. Eu te pergunto o seguinte, deixa o seguinte, de manhã, quando saiu essa notícia, eles veicularam uma outra informação, tá? De que não tinha, nada disso era verdade. A JBS? De manhã, eles veicularam todos os veículos, noticiaram em todos os veículos, assessoria, de que a casa de nenhum deles, nem a empresa deles, não teve polícia, não recolheram nada, não sei o quê. Busca e apreensão? Busca e apreensão, que eles não tinham conhecimento disso. Boa noite. Estranho, né? Boa noite. Se for verdade, eu não estranho também. Pois é. O Chicão não veio hoje. Veio, agora que está disparado com os votos, só quer ficar vendo os números. Deixa eu ver só uma coisa. Aqui tem jornalistas, né? Jornalista tem compromisso com a verdade. E mais com a atitude e com a personalidade. A Luísa Brunet foi espancada pelo marido. Todo mundo sabe no Brasil. Por que é proibido falar? E por que é grande coisa falar? Levou uma surra do marido. 4 costelas. E aí, onde é que estão os movimentos de defesa feminista aí agora, hein? Mas ela é rica, famosa, ele não tem defesa. Agora, quando é rico, pode desmirilhar a mulher, então? Pobre não pode. Se o pobre batesse na mulher, estava agora aqui. Agora, porque o Lório Parisotto, ninguém fala. É uma acusação muito séria, né, Chicão? Mas toda a mídia está falando. Mas assim, Chico, o que tu está querendo? Eu estou querendo dizer que vocês omitiram uma coisa do telespectador. Não. O Lório Parisotto pode dar em todo mundo agora aí. Não, baixa o teu tom de voz primeiro, que ninguém está gritando. Não, mas eu estou gritando. Só um pouquinho, mas não precisa gritar. Eu estou gritando porque as pessoas têm que saber. Mas não precisa gritar porque ninguém está gritando contigo. Mas é que eu gosto de gritar. O Marne Barcelos deu a notícia. Ponto. Ninguém disse que tu não podes falar sobre o assunto. Eu não tenho opinião formada sobre o assunto. Mas eu tenho, e todo o Brasil tem. Ele deu um pau na mulher. Não, isso não é opinião. Não, isso é notícia. É notícia tudo. Mas agora tem que dizer, porque o Lório Parisotto não posso dizer, porque papapá. Agora, se é o carinha ali da vila, dá na mulher, certo, então. O Lório Parisotto deu na Luísa Brunet. Tomara que os advogados dele não estejam vendo. Não pode. Se ele for inocentado. Então está no regime de exceção. Não, senhor, o senhor não pode fazer uma acusação. Ela fez uma acusação. E ele disse, todos os jornais do Brasil estão falando. Todos os jornais noticiaram a denúncia dela, ponto. A gente falou da denúncia dela, ponto. Inclusive, agora, o cara não pode se aproximar dela. Entra a versão dela, é a versão dele. A justiça deu essa agora vamos para aquele velho papo, é suspeito, não bateu. Fui eu que bati na Luísa Brunet. Na verdade... Telespectador, desculpe. Ele é acusado. Aqui quem falou, quem bateu na Luísa Brunet fui eu. Até queria ter batido nela. Não fala assim. Chicão, sabe o que é? Essa é a nossa imprensa. Fazer um meio termo, assim, Mandrake. Tá? A gente realmente escutou a notícia que a Luísa Brunet veio a público, né, muito sentida, dizendo que ia passar por cima de muita coisa para estar ali se expondo, e realmente ela relatou que ela sofreu maus tratos em Nova York, no apartamento do namorado de 5 anos,
anos e que quebrou 4 costelas. Aí vem um monte de prova que vai realmente ter que comprovar que ela quebrou essas 4 costelas, porque viajar no avião com 4 costelas quebradas é dose também, né? E não chamou a polícia americana. E não chamou. Então, assim, tem algumas coisas que ela pode ter apanhado, que é um horror. A gente não apoia esse tipo de coisa aqui nessa bancada. É claro que não. Mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado de dizer que realmente ela quebrou 4 costelas. Pera só um pouquinho. Eu sempre ouvi falar, nunca quebrei costela. Se ela foi procurar, fosse um lorizinho ali da Medianeira, aí ela foi procurar uma semana, 10 dias depois, foi procurar um colunista social para contar. Vai surgir agora uma novela. Não. Ela primeiro revelou para um jornalista, mas ela fez até da corpo de delito, exame de corpo de delito. Ela foi, ela foi na polícia, fez exame de corpo de delito e agora ela resolveu contar. Isso foi 21 de maio. Não, quer dizer, assim, tem muita água para rolar embaixo dessa, né? A Luísa Brunet se atirou do andar dela e vou quebrar 4 costelas. Mas, Chicão, tu já imaginou viajar? É muito isso que tu tá fazendo, é muito pior. É muito pior. Tu tá fazendo jornalismo só acusa. Tu tá fazendo claro, só acusa quando o cara é pobre e bate na mulher. É um assunto que é sério. Não é sério. Quando o cara bate na mulher e é pobre, todo mundo fala. Agora, porque é o fulano de tal, ninguém pode falar. Mas a gente falou aqui no... Desculpa, mas o Chicão não tá vendo o mesmo programa que nós estamos fazendo. Ele tem que largar. O Chicão não está vendo o programa que nós estamos fazendo. Todo mundo tem medo quando é poderoso. Esse é o Brasil. Não tem nada. Nada a ver. Nada a ver. Então, olha, pelo amor de Deus, essa tua participação. Mas claro, eu tinha que dizer o seguinte, lamentável que tu estás ofendendo os teus colegas e estás desmerecendo um programa que tu trabalha. Não, mas o programa tem que dizer que é um absurdo quebrar 4 costelas de uma mulher. Isso que deveria fazer, onde até a Luana Piovani mandou uma mensagem. Tá. Aí é a suspeição. Não, sabe o que é? O Chicão já está usando a linguagem como candidato a uma eleição. Está reprovado como candidato. Ele está credenciado. Reprovado como candidato. Então, outro assunto. Semana passada nós falamos aqui sobre... Lembrando que o Chicão não é candidato a nada, hein? Porque está proibido para fazer campanha política. Nós falamos aqui semana passada. Todo mundo me dá razão. Sobre... sim, mas os amigos vão fazer diferente? Não é? As pessoas que pensam de verdade. Eles usam pra pessoas que ninguém mais aguenta. Ai, não posso falar daquilo. Ai, não posso falar daquilo. O cara vai lá e esmirira 4 costelas da mulher, não pode dizer porque... que isso, che? Agora, quando acontece, o marginal leva tiro ali da brigada. Não, é marginal. Não, tem que dizer de tudo. Olha aqui, tem uma opinião aqui no WhatsApp. Chicão tem razão. Se fosse do PT, vocês teriam começado. É bem isso. As Zelotes pouco falam. Eu falei muito nas Zelotes. Muito nas Zelotes. Quer dizer, assim, gente, a gente acaba falando de tudo. Nova. Entendeu? É que cada um ouve o que quer só, né? É óbvio, né? Bom, ainda na linha da violência, semana passada nós conversamos sobre a tragédia que muitas populações vivem em várias partes do mundo, precisando 65 milhões de pessoas precisando migrar, movimentar-se dentro de seus países ou sair dos países. E a característica, felizmente, brasileira de hospitalidade, de generosidade ao receber os imigrantes. E eu ressaltei aqui que no Brasil, comunidades que no exterior vivem alguns momentos de tensão, aqui no Brasil tem um congraçamento. E o Mar me lembrou que as comunidades árabe e israelita em São Paulo tem um relacionamento, até porque o Mar me... Agora eu trago essa notícia que hoje eu li. Houve um encontro promovido pelo Consulado de Israel e pelo rabino Michel Schlesinger com membros da comunidade judaica e muçulmana de São Paulo para a quebra do jejum diário durante o mês islâmico do Ramadã. Então, o consulado recebeu líderes religiosos, integrantes da comunidade árabe de São Paulo, para uma atividade, uma festividade, uma comemoração muçulmana. Então, aqui não tem divisão, até porque em Israel, ainda que exista um conflito surdo entre uma ala radical e o governo de Israel, são 8 milhões de habitantes em Israel, 2 milhões são árabes, são cidadãos israelenses árabes. O Partido Árabe, numa coligação com o Partido Comunista, tem 15 cadeiras num parlamento de 120 integrantes. Então, o que nós vemos aqui no Brasil é a tentativa da esquerda radical de promover uma discórdia que não é da tradição brasileira, porque eu reafirmo, e aqui esta notícia apenas
Semana passada nós referimos, aqui está a comprovação de que as comunidades vivem em perfeita harmonia. Testemunho ocular lá em São Paulo. Deixa eu puxar um assunto que é de interesse de todos. Tem um pedido aqui depois para o Mário Barcelos. A CNI realizou uma pesquisa onde constatou-se um alto percentual de rejeição ao Temer. Pergunto, por que será que o Temer tem uma grande rejeição se ele está apenas 2 meses no governo, onde a Dilma é lembrada negativamente, cada vez que setores da economia estão em crise? Facilmente ele pode jogar a culpa no governo anterior e automaticamente redimi-lo de culpa. Mas mesmo assim sua rejeição é altíssima. Participação no programa é do Sérgio Goulart. Olha, eu acho que é muito cedo, até porque o Temer está pisando em ovos. Ele não pode adotar um novo programa de governo, que seria até uma irresponsabilidade, mudar com a possibilidade da presidente licenciada voltar. Então, ele está... Agora, o que significa? Estabilizou o crescimento da taxa de desemprego. Estabilizou, felizmente, o índice ascendente da inflação. Então, o que ele, na verdade, fez foi convocar técnicos competentes, como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, e vai jogando. E com os políticos ele tem que fazer um jogo muito complicado ainda. Terminado o processo de impeachment, seja qual for o desdobramento, se ele ficar, e o Gustavo apontou muito bem isso, há 2 semanas aqui no programa, vai ser um outro governo. Um outro governo. Enquanto isto, essas pesquisas apenas episódicas, não têm significado, não vai subitamente soltar. Mas eu acho que essa rejeição, essa pouca aprovação do governo Temer, ela já é, do governo Temer, ela já é anterior a ele assumir o governo. Porque ninguém queria o Temer, desejava o Temer, né? O Temer era o vice da Dilma. Como é que se referia ao Temer? O Temer é o menos ruim. E o Temer é do PMDB. Então, assim, não há um desejo pelo Temer, há uma expectativa, como o Burdi disse, de que ele faça alguma coisa pelo Brasil. Mas não há um amor, nem nunca teve o amor pelo Temer, nunca. Por falar em Brasília, quero mandar um cumprimento a um grande amigo, e amigo também da Magda, o Eduardo Krause, que foi nomeado assessor da Casa Civil do Palácio Planalto. Já está uma semana. Que bom. Acompanha o programa pelo Face, pela gravação, diz que mata saudades de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, acompanhando o programa, que ele já acompanhava antes. O Krause é advogado, ele foi pioneiro na instituição das agências de regulação, porque a do Rio Grande do Sul foi a primeira, tem obras publicadas, é um advogado muito competente. Ele foi, entre outras realizações, na administração pública do Estado, onde ele se aposentou, ele foi quem tomou a iniciativa e conseguiu concretizar a regularização do Delta de Jacuí. Cá para nós, antes, era uma esculhambação, não tinha dono, não tinha acerto, não tinha nada. E ele chamou todas as partes e hoje o Delta do Jacuí é uma área regularizada no município de Porto Alegre e no que abrange também o município de Guaíba. Então, eu cumprimento o Krause por essa distinção que ele recebeu e lhe desejo muito sucesso nessa empreitada, com a certeza de que o Rio Grande do Sul ganha um grande embaixador em Brasília. Uma notícia importante, a lei das empresas públicas entra em vigor. O que isso quer dizer? Essa lei cria restrições, Magda Beatriz, para que as indicações para os diretores e presidentes das empresas públicas estejam restritas a técnicos com notório saber e que sejam avaliados criteriosamente. Querem acabar com essa história de botar sindicalista, alguns até analfabetos, dirigindo grandes empresas brasileiras e mexendo com milhões de reais e com o custo de serviços básicos à população. É verdade. Olha o que fizeram com a Petrobras, olha o que fizeram com a Eletrobras, Correios, e outras Correios. A Caixa Econômica Federal está aí com seus probleminhas também, os fundos de pensão nem se fala, está tudo com rombo. Por quê? Porque botaram militantes políticos, cabos eleitorais, sindicalistas a tomar conta de milhões de reais. Gente sem nenhum preparo, sem nenhuma condição, sem nenhum conhecimento técnico para lidar com orçamentos desse montante. Essa lei chega em boa hora e tomara que ela pegue. Merece o lançamento, muito bem lembrado, Gustavo, merece o lançamento de foguetes. E eu posso afiançar fontes, contatos em Brasília, é o primeiro passo. Você sabe quem é que foi contra?
Não precisa PC do B, é. o líder do PC do B subiu na tribuna. Querem entregar as estatais brasileiras para os técnicos, querem entregar para o mercado. Pô, quem é que tem que cuidar? Quem é que tem que cuidar? Botar um comunista cuidar da Eletrobras? Pô, o líder do PC do B na Câmara Federal perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. Olha, vamos ao WhatsApp. Vamos. Diretamente Depois vamos aos aniversários. Pelotas. Aqui em Pelotas a violência está horrível. Na zona universitária já são até conhecidos os assaltantes. É uma vergonha. Minha filha já foi assaltada. Alunos estão comprando celulares velhos para não ter prejuízo com roubo. Se a polícia bate neles, tem as xaropes dos direitos desumanos para encher o saco. Não aguentamos mais. Tatiana, de Pelotas. Que pena. Bom, nós vamos passar agora para os aniversariantes do dia de hoje. Hoje temos muito. E eu tenho um pedido para você nesse sentido, Mário Marcial. Fala, então. Vou dar um abraço para a Carolina Schmidt, lá de Venâncio Aires. Um abraço, Carol. O pedido para que você fale de Marlon Brando. Tá, então deixa eu só dizer o seguinte. Então, nos aniversariantes, tá? Hoje, tá? O Leslie Freitag Hessler, tá? Deixa eu ver. Boa noite, desde o início do Pampa Atualidades, estamos interagindo, ele escreve, ela escreve, comentamos, concordamos, criticamos, parece uma relação matrimonial com o programa. E uma vez e outra somos contemplados com a leitura de nossos palpites. Portanto, na esperança desta contemplação, se possível, um olá, minha esposa Leslie Freitag Hessler, por estarmos chegando aos 25 anos de casados. Amanhã, te amo, Leslie Vinícius de La Paz. Opa. Então, aniversário de casamento do Vinícius e da Leslie, então. O primeiro aniversariante é um dos maiores filósofos da Alemanha, Gottfried Leibniz. O homem que colocou a matemática na filosofia, o homem que criou as leis do pensamento e criou algo muito importante que foi a anatomia da lógica. Esse foi um dos maiores filósofos da Alemanha. A segunda personalidade, uma mulher muito avante do seu tempo, sempre vestida de negro, chama-se George Sand, que foi uma personagem importante na vida do Frédéric François Chopin, porque deu a ele embasamento para criar um dos seus noturnos mais famosos. Ela dominava o Chopin, que não tinha uma personalidade forte e que era o maior pianista e um dos maiores compositores da sua época, e a George Sand foi importante por isso, talvez. Ela era parceira do Chopin, né? Hein? Ela vivia com ele, vivia maritalmente com ele. Naquela época não casava. Por isso que ela está sempre bêbada, né? Não adianta. Né? Charles Lawton, um dos maiores atores ingleses. Fantástico. Ele fez filmes fantásticos, como, por exemplo, Testemunha de Acusação, que com grandes, como Marlene Dietrich, com grandes atores, e Tyrone Power. Este filme, se você não assistiu, vale a pena. Charles Lawton, ele é o advogado. É o advogado que salva, mas que depois condena. É fantástico esse filme. E William Wyler, que nasceu na Alsácia, que naquela época pertencia à Alemanha, era um judeu alemão, que foi para os Estados Unidos e se transformou num dos maiores diretores, inclusive foi o diretor do filme Se Meu Apartamento Falasse, um dos grandes filmes. A quinta aniversariante, desculpem, Olivia de Havilland. Eu estou até emocionado porque essa mulher maravilhosa completa exatamente hoje 100 anos de idade. A mulher que fez E o Vento Levou, ganhou 2 Oscars, essa mulher é maravilhosa. 100 anos de idade, hein? 100 anos de idade completa hoje. Outra é a Amália Rodrigues, que eu tive o privilégio de assistir um show dela no Teatro Nacional Dona Maria, lá de Lisboa. A maior personalidade, a maior voz que Portugal já teve, a Amália Rodrigues. Outra atriz francesa, que está completando 84 anos hoje, Leslie Caron. Não sei se vocês lembram, Gigi e outros filmes. Grande atriz. Outra, o Sidney Pollack, que é um grande diretor também. Eu estou indo mais rápido. Alceu Valença, também de aniversário hoje, completando 70 anos. O José Dumont, aquele ator brasileiro. Aliás, ele explica por que o nome dele tem essa grafia de Dumont, francês, porque na hora de escrever, o nome dele era Domonte. E aí o camarada na hora de escrever botou Dumont. Também a Solange Couto, que está de aniversário. A princesa Diana, se viva hoje, estaria completando mais um aniversário. E, finalmente, meu querido amigo, ex-colega da Rádio Globo, lá do Rio de Janeiro, Valdeci Guimarães, que está nos assistindo agora. Esses são os aniversários. E hoje, depois do nosso programa,
da meia-noite, entra no ar o programa Estúdio Pampa, que completa 9 anos no ar. De aniversário do programa Estúdio Pampa. Os nossos cumprimentos a todo o elenco do Estúdio Pampa. O Marlon Brando, seguramente foi o maior ator da sua época. Né? O Marlon Brando foi genial, fantástico. Zapata e outros tantos filmes. Devo ter uns 5 ou 6 filmes dele. Realmente foi maravilhoso. O Poderoso Chefão, que deu a ele também mais um Oscar. O último filme que eu assisti dele, ele fez com ponto. Ele já não decorava mais os textos, né? Já não decorava mais os textos. Mas foi o maior ator à sua época. Apocalipse Now. Isso, que foi, ele ganhou o Oscar por esse filme. Cria do Actors Studio, do Elia Kazan. O Elia Kazan, que foi um dedo duro na época do comunismo, do macartismo lá nos Estados Unidos. Infelizmente, mas não deixa de ser um grande diretor. Grande diretor e grande professor de teatro. Aniversário de casamento também de um casal maravilhoso, meus pais. 50 anos de casados. O quê? Que nos deram esta menina. Sabe o que os dois foram fazer? Ai, meu amigo, dá pra contar? Dá. Há 50 anos atrás, eles pegaram a estrada para Montevidéu e repetiram exatamente a mesma coisa. Bacana. Não estão nos assistindo, que amor. Mas igual fica o meu beijo, meu carinho, meu abraço Bacana. e que eles nos ensinem um pouquinho sobre essa cumplicidade que eles construíram durante esses 50 anos. Maravilha. Muito bem, que maravilha. Muito bem. Olha, o nosso telespectador, como sempre, os nossos telespectadores nos ajudam a fazer o programa. A única empresa que confirmou a visita da Polícia Federal, com relação àquilo que eu comentei, foi a controladora da JBS, que é a Eldorado Papel e Celulose, cujo conselheiro era, no ano de 2012, o senhor Henrique Meirelles. Ora, encontraram mais um filho do Lula. As informações são do Estadão. Muito bem. Por isso que eles disseram que na casa deles ninguém bateu, na empresa deles ninguém bateu e tal, barará. E os teus amigos o que dizem mais aí, Chicão? Os meus me deram informação da JBS. Não tem nenhum rolo dizer. Então tá bom. Então eu posso... Pode falar. Posso falar. Cumprimentar os senhores Hugo Aver e Breno Fleck, casal Gilberto e Mariana Matos, e as senhoras Esther Camargo, Carmen Medianeira, Maria Adelaide Camacho Fritz e Ana Célia Costa Smilaioff. Muito obrigado por acompanhar. Olha, o amigo do Chicão, o Yuri, que é lá de Dom Pedrito, pede o seguinte: mandem um abraço para o senhor Januário Eletricista, aqui do Dom Pedrito. Ele é conhecido por todos na cidade, é muito simpático e não perde um programa. Então, seu Januário Eletricista de Dom Pedrito, beijos e abraços para o senhor. Obrigado pela... Ministra Rosa Weber, agora no meio da tarde, suspendeu todas as ações contra jornalistas no estado do Paraná. Para quem não conhece o caso, os jornalistas lá do Paraná, a Gazeta do Povo, vários repórteres e editores fizeram uma matéria mostrando quanto os juízes do Paraná ganharam de um ano para cá. Os números eram constrangedores e, por conta disso, alguns magistrados decidiram... Publicados no Transparência. Tudo publicado, tudo divulgado. Sim. Os magistrados decidiram processar os jornalistas, algo que está na internet, à disposição de todos. Aí o que aconteceu? Foi se verificar o porquê das ações e aí o Budi vai explicar. Foram marcadas audiências, mesmo dia, 600 quilômetros de distância, coisa quer dizer, uma coisa para realmente detonar os jornalistas, todos processados por juízes. A ministra Rosa Weber hoje reuniu tudo e trancou todas as ações. Parabéns à ministra por essa decisão, porque os jornalistas estavam sendo vítimas de uma perseguição. Não é possível no mesmo horário. Bom, primeiro que espocaram ações em vários pontos do estado do Paraná. Em segundo lugar, marcaram as audiências com distância, audiência numa cidade e no mesmo dia, no mesmo horário, uma outra audiência, uma distância de 650 quilômetros. Não compareceu na audiência, então revelia. Isso é um absurdo. Né? Claro. A ministra está corrigindo um deslize, uma escorregada do judiciário do Paraná, que não tem essa tradição de perseguição, não. Dona Magda, tem um grande escritor inglês, esse é inglês, ele não é irlandês, né? Não é como Joyce, como outros tantos, Oscar Wilde e outros tantos escritores. Charles Dickens era um autor muito popular no século XIX na Inglaterra. Escreveu talvez um dos maiores livros, que foi Oliver Twist, até já comentei esse livro aqui com vocês. Ele escreveu uma frase que eu acho simplesmente um aforismo, que eu acho uma sentença, que eu acho espetacular, que diz o seguinte: os fracassos
sempre ensinam alguma coisa às pessoas. E os fracassos na vida da gente, todos nós temos fracassos, né? Quantos fracassos nós temos na vida? Nós temos que usar realmente esses fracassos para aprender e para poder melhorar. Tem muita gente que não aceita o fracasso. Lembro-me de uma frase do presidente John Kennedy, na sua primeira reunião com a imprensa americana, no Salão Oval da Casa Branca, perguntaram: presidente, como é que o senhor explica o seu sucesso? O presidente mais jovem da história dos Estados Unidos. Ele disse: o sucesso não se explica, só se explica o fracasso. Você sabe que eu guardei sempre essa frase do Kennedy porque ele era fantástico. Ele ganhou o Pulitzer, né, por escrever um livro que dizem que não foi ele, mas sabe como é, os detratores estão por aí. O fracasso se explica, o sucesso não se explica. É a mesma coisa que uma música. Tem música que tem tudo para sucesso e não acontece. E outras, na verdade. Citasse James Joyce, eu quero aqui fazer uma referência e homenagear o professor Donaldo Schiller, de Porto Alegre, que é o grande tradutor de Joyce, traduziu Ulisses para o português. Que é a obra-prima dele. Que é a obra-prima. Professor Donaldo, professor querido, foi o professor de grego, da cadeira de grego. E eu mando um grande abraço a ele. Vamos parar com os abraços, deixa eu mandar uma bronca aqui, Magda. Tá, vamos. O presidente do Banco Central fez tão bonitinho, vinha tão bonitinho, fazendo tão bonitinho, e hoje fez meleca. Ele vinha dizendo o seguinte: olha, o dólar estava caindo, coisa e tal, aí o Ilan, coisa e tal, porque o Armando Burri tem o maior carinho, coisa e tal. Reconhecimento profissional. Aí ele disse: olha, vai tentar para ele, puxa vida, você está conseguindo fazer recuar o dólar, que bacana, credibilidade da economia. O que você fez para essa recuada do dólar? Ele disse: nada. Tá, mas se o dólar continuar recuando, coisa e tal, disse, não, o mercado vai regular. Mas você vai fazer alguma coisa? Ele disse: nada. Então tá. Hoje ele fez 500 milhões de dólares em papel futuro para evitar que o dólar caísse mais. O dólar chegou a estar a 3,19 hoje e, por ação do Banco Central, ele voltou e fechou em 13,23, um centavo acima. Mas isso tem uma relação que aconteceu ontem. E aí, na verdade, Burdi, olha. Mas como é que ele mudou de opinião de um dia para o outro? Eu não sei. Porque a economia depende da exportação. É geração de emprego. Repentinamente, uma empresa que tem contratos de exportação rompe e demite milhares de pessoas. Não é uma decisão... E quem paga em dólar? Hein? E quem paga em dólar? Bom, o cara camarada mas o que busca o governo? Busca o equilíbrio. Quando cai repentinamente, alguém vai machucar o dedo do pé. Não, Burdi. O governo busca o clientelismo e o fechamento de mercado. Isso aí de romper a queda de dólar é para beneficiar meia dúzia. Eu concordo. Meia dúzia de exportadores, que tem muito poder de lobby. Aparentemente. Enquanto isso, eu, você, nós aqui, não podemos ter produtos importados, não podemos viajar, não podemos fazer nada. Por quê? Para beneficiar o exportador, para ele ganhar bastante dinheiro. Tu quer a paridade do Fernando Henrique? É isso que tu quer? Não digo isso, mas frear o dólar R$3 seria um nível excelente. Mas o exportador não. Segundo especialistas, o dólar ideal ficaria entre 2,60 e 2,80. Mas o exportador não vai gostar, porque ele quer ganhar bastante dinheiro. Não é o exportador que vai ganhar. É o povo brasileiro que vai ficar desempregado, doutor, com a retração, com a depressão da economia interna. Tu quer desempregar a gente, porque a exportação significa qual é o mercado? Para onde é que nós podemos exportar, encaminhar a produção? Para os outros países. Não, mas Burdi, esse pensamento é um pensamento ultrapassado. Não é mais assim. Hoje as empresas globalizadas utilizam o dólar como referência para matéria-prima, para componentes de toda Não altera nada. O dólar vai e volta. Mas, Burdi, o dólar caro, a indústria nacional não tem competitividade. Não tem. Tem. Aí, tu desemprega aqui para empregar um chinês. Não. É isso aí. Está equivocado. O dólar, a produção brasileira de exportação é a produção primária. É o agronegócio que emprega, mas não emprega tanto assim. O agronegócio segura o Brasil. Vai segurar sempre, porque o Brasil é o maior produtor mundial de comida.
Ninguém para de comer. O Brasil sempre vai vender os seus produtos. Mudando Falando aqui, mudando de comida, lugar, mas... Não quero interromper, concluíram esse assunto? Eu só queria colocar que essa coisa de que vamos parar de exportar porque caiu o dólar. Não é assim. Os parâmetros hoje são completamente diferentes. O dólar hoje é referência. Eu discordo. Bom, o nosso telespectador Manuel Azevedo, que é a opinião pessoal nossa aqui, o seguinte, ele fala sobre respeito às leis, direito de consumidor. O caso é assim, uma pizzaria faz uma promoção com desconto, tá? Aí ele quer saber se ela pode reservar mesas. Ou se eu chegar e tiver mesa sobrando, você tem dinheiro de sentar ou não. Eu confesso que eu acho que se faz uma promoção, se eu chego, isso é a minha opinião pessoal. A pizzaria fez uma promoção, o senhor chega lá, quer entrar, quer sentar para comer e ter direito à promoção. A pessoa diz que as mesas estão reservadas, eu não volto mais, não vou nem me queixar para ninguém. Eu não vou mais, mas agora se o cara tem direito de fazer ou não, eu lhe confesso que eu não sei se eu posso me queixar no direito do consumidor. Eu não vou mais no lugar. Tem que ver as condições da promoção, enfim, tem que ver. Confesso que não sei, sai de uma pizzaria, entra na outra, pronto. Eu também acho que tem tanto lugar, não sei. Não sou a pessoa adequada para lhe dizer. Se fosse um problema envolvendo fornecimento de energia elétrica, certamente a gente acharia uma solução para o senhor, porque não tem para onde correr. Mas pizzaria, na sua quadra deve ter umas 5. Eu acho. E na área internacional, o presidente Obama vai participar do primeiro discurso, do primeiro momento da campanha da Hillary Clinton, né? E dizem que eles estão com todo vapor, apesar de que a paridade na pesquisa, os dois, o Donald Trump e a Hillary Clinton, estão muito próximos, eles estão empatados, é incrível isso. Aliás, mais uma bomba hoje, né? Bangladesh agora. Bangladesh. A partir de hoje... Por favor... Pois não? Desculpe. Por favor, manda um abraço para o Vitorino. Eu odiava suas críticas à esquerda e hoje me rendo à sua sabedoria. Olha aí. José Brandt. Obrigado, José. Obrigado pela gentileza. Na verdade, a gente não tem, ao contrário do que dizem por aí, a gente não tem lado aqui. Nosso lado é o bolso, é a cidadania. Se a esquerda está no poder, está fazendo lambança, a gente critica. Se a direita estiver no poder e fazendo lambança, a gente vai criticar também. Pode ter certeza. Mas existe direita e esquerda? 90% dos carimbos que nos põem não correspondem. Boa noite, bancada. O Marne falou sobre um homem que criou as leis do pensamento. Foi algum homem mesmo? Olha bem, Marne. Rafael. Gottfried Leibniz, esse é um dos mais famosos filósofos alemães. Ok. Purde. Carros movidos a gasolina ou diesel e produzidos antes de 1º de janeiro de 1997 e motos feitas antes de 1º de junho de 99 estão proibidos de transitar em Paris de segunda a sexta entre 8 da manhã e 8 da noite a partir de hoje. A medida soma outras e tal, problemas poluentes, né? Boa noite, Magda. Com o clima que está o programa hoje, tive saudades da Beatriz Fagundes. Um abraço do João Arendt, Novo Hamburgo. Não sei por que clima que tu está te referindo. Deve ser... De um momento... a gente está muito tranquilo. Não, eu acho que a gente está bem. Nós estamos conversando, o problema do Chicão, e foi ele que se debateu ali, falou o que ele quis falar. Eu não tenho opinião, não vou falar. Se eu não tenho opinião, não vou falar. O Marne foi injusto porque ele não falou do nosso querido Pato Mori, que só exaltou ele na revista Gol. Mas eu não vi a revista, eu não recebia. Eu tô sendo tem que ser justo com as pessoas. Eu me lembrei do Kafka. Posso te dizer uma coisa? Tu anda num coitadismo no programa. Posso falar? Tu anda num coitadismo no programa? Onde é que ele falou em ti? Mas o coitadismo na coluna dele. Mas eu também não sei. Mostra onde. Mostra onde. Ele tá assim hoje. O cara é humilde, é querido. Eu nem sabia, porque tu não avisou. Nem eu sabia. Tá aqui, ó, uma matéria com o Pato Mori, ó. O Chicão consegue. Olha que bacana, inclusive eu acabei de ver aqui, ó. Aqui, ter grana pra aqui, ó, a foto do Pato quando ele casou com uma italiana lá, ó. E andava com a Úrsula Andress, o Pato. Nega isso aí, ele nega. Mas bom, não sei. Então, olha aqui, eu não sabia, viu? O Chicão podia ter saído um pouco do telefone e ter nos contado, ó. Aqui, ó, amizade com Bruno Conte, entre outros famosos, ó. É o problema do Chicão, ele fica no telefone, não participa do programa, é isso que dá, ó. Aqui, ó, realizando o sonho de conhecer Úrsula Andress, tá aqui. Pato Mori com Úrsula Andress. Tá? Pato Mori com Tele Santana. Pato Mori é uma figura internacional. Não, mas todo mundo sabe. Pato Mori, aqui, ó, Roma Grande figura. Não, isso aqui é um espetáculo. Não, a melhor coisa, desculpa, Veline, Pato, a revista deve ter coisas maravilhosas.
Mas esse Pato Mori aqui, cinema e música, atividades paralelas, que ele tava de Homem das Cavernas, tá um espetáculo. Não percam aqui, ó. Não, matou a pau. Olha aqui, ó, ele com tipo Homem das Cavernas, pode? Não, isso aqui é... Esse Pato vai ter que explicar. Não, e olha aqui, Chicão. ó. Essa revista Gol vai esgotar amanhã, meio-dia tá esgotada a revista Gol Chicão, Grenal de domingo. Dona Magda. Grenal de domingo é o seguinte, se o Grêmio ganha, o Argel, acho que segunda-feira vai para outro time e termina. Porque o Internacional, em 12 pontos, só ganhou 1. Mas hoje eu vou dedicar o meu espaço aqui a Gareth Bale. Gareth Bale é o meu herói. País de Gales está na semifinal. Os homens do norte, acima da muralha de Adriano, que está no filme Game of Thrones, foram encarnados por Gareth Bale hoje em Lille e foi expurgado da Copa os seus adversários. Agora vai pegar Portugal. Tomara que Portugal empata, porque Portugal é a nossa desgraça, né? Porque Portugal tem descoberto o Brasil, isso aqui tudo deve ser Portugal. E Portugal vai para o espaço. Eu só gostaria de contar uma rápida história. Esse discurso todo não falou do jogo. 30 segundos. O jogo foi 3-1. Contra a Bélgica. 3-1. A Bélgica saiu ganhando de 1-0 e comandados pelo Bale, o país de Gales reagiu e virou 3-1 num placar que surpreendeu muita gente, porque a Bélgica era tida como uma das... Tá aí, ele é o novo entendido da bancada. Eu queria dar doutor Simose virou doutor... Diferente do Pato Mori, o meu querido amigo advogado, ex-juiz do trabalho, doutor Gerson Pavinato, esteve em Roma, pegou um táxi, se identificou como brasileiro. Aí o taxista romano disse o seguinte: você conhece o senhor Roberto Pato Mori? Conheço, mora em Porto Alegre. Ele é mais famoso que o Falcão aqui em Roma. Muito bem. Isso é o prestígio do... Magda, a Isoldinha Xavier escutou o e-mail que eu mandei, me ligou pedindo para enviar outro mandando beijos para ti. Obrigada, Isoldinha. E para o Vitorino, que são grandes amigos dela. Obrigado, querida. Obrigado Isoldinha, querida, nossa amiga Isoldinha Xavier, beijos, beijos, beijos. Obrigada. Eu também mandar beijos para Maria de Gravataí e para Deise de Porto Alegre, que me mandou uma foto do livro que ela está lendo agora e mandou um beijo especial para o Marne e para o Chicão. Qual é o livro? Daniel Krieger, Desde as Missões, Saudades, Lutas e Esperanças. Grande livro. Do meu avô. Querida, obrigada pelo carinho. Muito bem. Silêncio. Silêncio, paira o silêncio. Eu estou vendo aqui as pessoas... Paira o silêncio na bancada. Falei alguma coisa errada. Mudou a lei dos elevadores, Carla. Mudou? Vai começar agora mais uma etapa em que... O Pato mandou agradecer a Magda pelo tributo que ela fez a ele, reconhecendo que o Pato é um dos grandes jornalistas aqui da Rede Pampa, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele na Rádio Jornal. Voltando à notícia, a lei dos elevadores entra em vigor no dia 22 de julho, onde todos os elevadores deverão passar por uma fiscalização mais criteriosa. Na verdade, são todos os componentes móveis das obras, escadas rolantes, elevadores, enfim. O CREA-RS, juntamente com a Prefeitura de Porto Alegre, elaborou uma lei, o Executivo aprovou a lei, que entra em vigor no dia 22. A fiscalização vai ser mais rigorosa, a instalação desses equipamentos vai ser mais rigorosa, exatamente para evitar os muitos acidentes que foram verificados nos últimos anos. Tu acredita? Nós não temos programa amanhã, desculpa, mas nós queremos então mandar hoje um beijo para a senhora Terezinha Calderoli, que vai completar 80 anos de idade e nos assiste todos os dias. Então, parabéns para o seu aniversário, que será amanhã, dona Terezinha. Fala. Boa noite, pessoal. Ontem eu consegui pagar finalmente meu IPVA. Só recebi o comprovante de pagamento e o documento do carro só daqui a uma semana. A pergunta é, tem algum problema? Everton do Partenon. Não, porque vai aparecer o sistema leva junto o comprovante de pagamento, leva junto o documento anterior e qualquer coisa eles consultam. Mas como o governo do estado anda desesperado para fazer dinheiro, torce para não pegar um guardinha mal-humorado. Isso é verdade. Você vai preso, recibe tudo. Pato Moro não é um briaco, né? Briaco? O que é isso? Chumbado. Não, ele gosta. 1 litro de uísque por dia. Que é isso, Chicão? Da onde que tu sabe isso? Ele bebe. Marcelo Pereira perguntou assim, Magda Beatriz, falando em voz, como era a voz do Manolo Otero? O Marcelo e a Virgínia, o casal, aquele que de vez em quando pega no meu pé. Tem um outro que pega no meu pé também, mas ele não vai levar. Manolo Otero. João, não cola isso aqui comigo. Marcelo e Virgínia, ele tinha
a voz do arroto, assim, uma coisa de por suposto. Voz do arroto. Bem sexta-feira. Champanhe, per brindar eu não encontro. Tem gente que pede essa música em casamento, né? É inacreditável. E não sabe a letra, não sabe o que diz a letra. Mas ele cantou pra senhora isso aí? Não, querida, não. Cantou. Eu canto melhor que ele, tava melhor que ele. Essa música Champanhe é um clássico. Brincadeira. Essa música Champanhe é um clássico, mas a Pepino letra Capri. fala do a letra fala último do brinde. chifre. E o último um brinde. chifre tanto, né? Como é que explica a música então para as pessoas saberem? A música, a última letra diz vez que champanhe vão para dançar. brindar um encontro com você. Com você que já é de um outro pessoa. Mas que legal, descontou a promissória. Alguém amassou, cara. É um problema se livrar hoje. Que era de um outro, que já é de uma outra pessoa. E, cara, nós temos que trazer para cá. Temos que trazer um teclado. Ai, que E maravilha. Magda tem que nos brindar. Não, eu tô velha. Recital ao final E do o Vitorino tocando. Ah, o Vitorino tá aqui, o tá aqui. Vitorino O tá, instrumentista tá aqui. O Vitorino tá pelo bife, né? Tô pelo bife. Vitorino, a bancada vai no Charim domingo, né? A convite do Alexandre Charim, que a Magda organizou todos os seus soldados aqui. E uma coisa, pro Volney, que é o chefe dos garçons, a gorjeta vai ser dada por Gustavo Vitorino. Pá, então Ele vai estar com a namorada. E é brincadeira de 50 ou 6. Agora, Eu também te amo, viu? Mas eu não tenho, querido. Eu tô no Misery, querido. o senhor Quer dizer que eu Tô também te amo. vendendo quartos lá em casa. senhor Tô tocando depenando a casa. O senhor disse que o seu Haroldo de Souza não entende futebol. E o Não Pato entende, futebol. não entende. O cara que não sabe que ele quer não entende. Deixa eu fazer uma justiça aqui. Eu estou esquecendo de uma coisa muito, muito, muito importante em termos de final de semana, de importância e de aniversário. O grande aniversariante desse final de semana é o neto do Marley Barcelos. Hoje está completando O Marley 15 não anos. vai almoçar conosco no lançamento do almoço de domingo do Charim, porque hoje o neto do Marley está completando 15 anos e o Marley vai viajar, ele mora em Santa Catarina? Santa Catarina. E o Marley vai ao encontro dele para festejar os 15 anos. O grande aniversariante deste final de semana é o teu neto, que chama Tiago. Tiago. Parabéns, Agora então, era Thiago. Tiaguinho, agora é Tiagão. É Thiago com TH ou sem Não, TH? só com Easy. Dá pra ler Sim. o WhatsApp? É prosaico. Como apreenderam minha moto ontem com o IPVA pago, só porque eu estava com documento de 2015. Agora eles me cobraram R$300 para retirar a moto. O Antônio de Pelotas. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso, o Vitorino pode falar sobre isso aí. Nós vamos... Abuso. A justiça já disse Constrangimento. Não pode. Vamos encerrando o nosso programa, mandando mais um beijo para a Maria Luísa, que é a filha do Rogério Poeta. Maria Luísa tem 10 anos, assiste com ele sempre esse nosso belo programa, que manda dizer assim no encerramento: fala, Chicão Bolsonaro! Beijo para todos vocês e amanhã é aniversário do Corpo dos Bombeiros. Bom final de semana, tenham todos. Cuidem-se para que a gente esteja junto na segunda-feira para mais uma atualidade. Estamos no Charim Até lá. comendo Tchau, tchau. domingo.